Boa noite! Tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos aqui em dois, no meu e no da Lantana. Estou fazendo simultâneo aqui porque o assunto é muito importante. Então resolvi fazer nos dois. Então eu vou estar olhando para uma câmera, vou estar na outra. Vocês me perdoem para que eu não estiver olhando, mas optei por fazer nos dois, no da Lantana e no meu, porque é um assunto muito importante, né? Eu espero poder de alguma forma ajudar alguns de vocês aqui. Então, boa noite. A Lenise tá aqui, olha, teve com a gente hoje de manhã, né, gente? Hoje é a segunda live, né? De manhã foi super legal. Fiz uma live com a doutora Camila Mercalli. Ela conduziu uma sessão de meditação no Instagram da Lantana, né? Aqui no da Lantana. Foi super bacana. Então, olha que legal, a doutora Andréia entrando, a Sônia, né? Ei, Sônia, tudo bem? Nossa, sua farmácia ficou linda, hein? Adorei, viu? Ficou muito bacana. Aqui no da Lantana, a Lenise, que tava com a gente, doutora Luana, Adriana. Que coisa boa que vocês estão aqui, né? Fico muito, muito, muito feliz, né? Então, tô me reinventando aí, né? Todos os tempos possíveis para a gente poder entregar conteúdo de qualidade. Hoje de manhã a gente fez essa bela sessão de meditação. Para quem ainda não viu, tá salvo até amanhã no Instagram da Lantana, sabe? Foi muito legal. No domingo a gente fez um pôr do sol virtual, sabe? Foi muito legal. E agora, segundas e quartas-feiras, a gente vai ter a hora do treino Lantana. Então amanhã, 8h55, tem treino no Instagram da Lantana. Então, assim, a gente está se reinventando ao máximo. O cronograma tá fantástico para entregar muito conteúdo de valor para vocês. E oi, Sônia, obrigada pelo carinho, né? Falando que eu sou inspiração. Nossa, fico feliz aí de alguma forma poder, né, levar algum conhecimento, compartilhar um pouquinho da minha história, né? O Max entrou aqui, que legal. A Lenice, obrigada, apresentadora simpática, te agradeço do fundo do meu coração. Doutora Samara tá aqui conosco. Então, assim, hoje, essa live, né, de manhã foi no geral, na meditação. Essa em específico são para os queridos prescritores, para os queridos nutricionistas, né? Resolvi compartilhar um pouquinho do que eu acho aí desse momento, focado na área de nutrição. Nem todos conhecem, acho que a minha história, eu vou só contextualizar aqui um pouquinho para a gente poder entrar. Eu sou farmacêutica, né? Proprietária da Lantana há 20 anos. E desde 2006 eu conheci a área de nutrição e me apaixonei por essa área, né? Fez muito sentido com o meu propósito de levar saúde, transformar a vida das pessoas, a área da nutrição. Então, de lá pra cá, eu comecei a estudar, a conhecer. A gente contratou nutricionista para equipe. Então, a gente foi se reinventando e achar uma forma de sempre de estar ajudando, né? Então, a gente ajudou a construir essa área da prescrição no Brasil. Fico muito feliz de falar isso com vocês. E a gente foi apoiando e levando conhecimento, né? Um dos formatos que a gente faz isso são os nossos eventos, começaram com 20 pessoas, né? 20, 30 pessoas lá em 2006. E o ano passado, o ano retrasado, a gente fez o primeiro congresso Lantana, que tinham 718 nutricionistas. Então, com isso, eu me apaixonei por o universo de vocês, né? Fui aprendendo a amar. Pelo contrário, assim, acho que foi assim, um amor à primeira vista. Gostei muito, identifiquei muito com o meu propósito. E aí fui, sabe, conhecendo, ajudando, né? Tentando sempre inovar nessa área. E é por isso que hoje eu tô aqui, né? Porque com esse momento que nós estamos vivendo, né? Com essa pandemia e num divisor de águas, onde o mundo realmente vai mudar completamente, já mudou, né? Nesses dias. Eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês como eu vejo, né, a nutrição daqui pra frente, né? Eu acho que a gente enxerga, a gente opta a forma que vai, se a gente olha pelo problema ou pelas oportunidades, né? Ameaças e oportunidades. Eu acho que esse momento a gente realmente está precisando se reinventar, mas a gente precisa escolher em focar no que vai expandir, né? No que a gente foca e expande. Então, focar nas oportunidades e não nas ameaças. Eu acredito para a nutrição, assim como para a minha profissão, para a farmácia, a gente vai ainda ser mais valorizado e mais visto, né? As pessoas agora estão entendendo a importância de uma alimentação saudável, de uma vida saudável, né? De suplementar o que realmente é necessário. E isso agora tá todo mundo preocupado com o sistema imunológico, né? Pensando em ansiedade e compulsão. Então, as pessoas agora quando a gente vê, não tem como desver, né, gente? Então, assim, a partir desse momento que as pessoas estão tomando ainda mais consciência, eu acho que a nutrição, né, vai ser vista realmente como
um apoio fundamental, né? Já era vista por muitos, mas eu acho que agora isso vai ser fundamental aí para os próximos anos. Mas eu acredito muito que o que a gente faz hoje, as decisões que a gente toma hoje, né, vai ser o que a gente vai colher lá no futuro, né? Nossos avós já falavam isso, né? Isso não é novo nem nada. E eu tenho visto muita gente não se mobilizando, não se mexendo nesse momento, né? E de diversas áreas, de diversos setores, né? Tenho colegas farmacêuticos também, empresas que estão tentando entender um pouco isso, e vejo várias pessoas colocando em ação, realmente, né, já fazendo alguma coisa. Então, o objetivo da live é isso, compartilhar com vocês como eu acho, como é que eu vejo esse momento na área da nutrição, principalmente agora sobre as consultas online. Né? Nós temos um grupo de nutricionistas um pouco mais próximos, que a gente tem grupos de discussões, e a gente pôde fazer algumas sessões no Zoom na semana passada, e várias pessoas compartilharam como elas estão, né, encarando esse momento, como é que elas estão se reinventando, né? Porque essa é a era digital que já estava, agora é o novo normal, né? As coisas mudaram e não tem como mudar. Em 3 semanas as coisas já aconteceram e não tem como voltar, porque eu falei, não tem como desver, né? Então, assim, a gente vai ter que se adaptar, né? Eu parabenizo o CFN, Conselho Federal de Nutrição, porque ele foi muito ágil, né? No dia 18 de março, ele já publicou a permissão para as consultas online, inclusive a primeira consulta, né? Eu acho que ele foi até mais ágil do que o Conselho que o Conselho de Medicina, né? Que há pouco tempo que a telemedicina foi realmente nesses critérios, foi permitida. Então, assim, a nutrição foi bem bacana, né? E eu acho que é a hora da gente aproveitar, né? A gente que eu falo, porque sou apoiadora de vocês, né? Acredito no setor. Então, eu acho que é a hora de pensar nisso aí. Porque a crise, a minha visão, eu acho que, assim, o sofrimento ele precisa vir por algum motivo, né? Senão, não tem muita razão de existir. E eu vejo que a gente pode escolher algumas atitudes, né? Eu vejo que a gente tem uma postura que a gente pode ter uma postura de frágil, né? Que a gente fala muito daquele vitimismo, que a gente espera que o governo faça, ou a gente, né, o mundo tá acabando. E não tô falando que é fácil, gente, né? Mas é a forma que a gente opta por olhar, né? Boa noite, doutora Vanessa. Tudo bem? Rafael também dando um oi. Gente, como são 2 aqui, se eu passar desapercebido, vocês voltam de novo e me cutucam de novo, tá? Então, e aí eu vejo que a gente pode escolher ser frágeis, né? Somos em alguns momentos ou em algumas situações, somos frágeis. Ou a gente fala-se muito em resiliência, né? Vamos ser resilientes, ou seja, a gente vai se adaptando, então se a gente toma a pancada, depois a gente volta, né? Ou resistente, ou resiliente, fala-se muito dessa habilidade das pessoas. Mas eu gosto muito do conceito, que ele não é novo, mas agora tem se falado mais ainda, do Taleb, Nassim Taleb, num livro chamado Antifrágil. É muito legal. Eu, para ser muito íntegra, não li o livro, mas já li resumos e já estudei muito o conceito, né? O livro tá aqui na minha pilinha de livros que eu tenho aqui para ler, né? Que as pessoas que me acompanham um pouquinho sabem que eu gosto muito. E aí o Taleb fala sobre esse conceito de antifragilidade, né? Não basta sermos só resilientes, ou seja, a gente conseguir aguentar a pancada e voltar. A gente tem que sair melhores do que a gente já tá, né? Esse é o conceito de antifragilidade. A gente conseguir se moldar, mas na hora de voltar, não voltar para o estágio original, e sim voltar para um estágio evoluído, melhor, né? E isso, nesses momentos de crise, como o que a gente está vivendo agora, é o que faz, é onde põe a prova, né? Pra gente realmente saber se a gente consegue isso. E eu vejo que se a gente toma atitudes agora, a gente vai colher isso depois, né? No caso específico que a gente está falando da nutrição, eu vejo muitas pessoas assim esperando para ver o que vai acontecer em função dessa quarentena, né? Claro, consultas presenciais nesse momento não tem jeito, mas muitas pessoas não se adaptaram, né? Não se mobilizaram para fazer as consultas online. E aí a minha pergunta é: se esse paciente agora, que precisa muito de vocês, né? Que eles precisam agora, eles precisam conseguir continuar se alimentando bem, precisa continuar a controlar a compulsão, a ansiedade, os filhos estão em casa, então de repente tem que ver algo para foco, para conseguir
aí aquele caos, né? Que tá todo mundo em casa, como que vai fazer? Se não tem alguém do lado agora para poder cuidar, né? Esse paciente pode ir embora e depois é muito mais difícil, né? Buscá-lo de novo, porque as pessoas vão entrar em pânico, as pessoas vão entrar em colapso, né? Isso, infelizmente, a grande maioria, isso vai acontecer. Então eu vejo que vocês são fundamentais nesse momento, mas para estar junto, para estar perto, né? Acho que o timing é agora. O timing é agora de pensar em como formatar, né? Eu fiquei muito feliz na semana passada, quando eu fiz essas 2 sessões de Zoom, né? Tentando ajudar as pessoas. Foi uma troca de experiência, assim, fantástica, todo mundo compartilhando. E o que eu vi depois é todo mundo entrando em ação, sabe? Várias nutricionistas me mandando assim, porque eu fiz isso, fiz aquilo, já implantei aquilo, fiz um e-book, fiz um livro, fiz uma live. Isso é muito legal, gente. Então, assim, o meu convite aqui hoje é para que a gente entre em ação, né? Tem um amigo meu que eu já até citei, hoje ele tava com uma live agora há pouco, o Max, falando de... Ele tem uma hashtag TLP, taca-lhe pau, ou seja, pegue, vamos fazer, né? E aí a ideia, eu vou compartilhar algumas coisas que eu já pensei, ou que a gente trocou no grupo, e que as pessoas estão fazendo, e vocês vão me falando o que faz sentido, o que vocês estão fazendo também, porque é uma troca, né? Vou tentar ler os comentários aqui, porque com 2 telas tá um pouquinho difícil, a primeira vez que eu faço assim, mas a gente vai, né, eu vou tentando contribuir da melhor forma, né? Aquela Personal Studio falou isso mesmo, se organizar e se reinventar, adaptar e ajudar, isso mesmo. Ó, apareceu um baixinho aqui, né? Ao vivo é isso mesmo. Pedroca entrou aqui, mas já saiu. Então, é isso, a Nina. A Nina é uma grande parceira, tá vendo? Olha, quando a gente fala, eu vou falar, por exemplo, vamos começar por aí então, já que a Nina chamou aqui no Instagram, né? É muito importante a gente ter parceiros nessa hora, né? A Nina, por exemplo, é uma colega minha de infância que eu não vejo há uns 20 anos, né? E a gente com esse contato, com essa vontade de ajudar e tal, a gente fez um projeto agora que a Hora do Treino Lantana é ela que tá fazendo, é o estúdio dela que tá fazendo, e tá super bacana. Então essa é a hora da gente se ajudar, da gente se conectar com pessoas que têm os mesmos valores, que estão buscando isso aí, né, buscando algo em prol do paciente, né? Então essas conexões são extremamente importantes. Então já fica o meu agradecimento, Nina, acho que ela tá de cá, né, por essa parceria que tá realmente fantástica. Eu acho que isso que a gente tem que buscar, né? A gente tem que buscar sempre se ajudar. E eu acho que esse momento está vindo para essa reflexão, né? Porque será que a gente realmente pensava nos nossos idosos, nos nossos pais, nos nossos avós? Será que a gente ficava um tempo de qualidade com os nossos filhos? Então todas essas conexões precisam ser repensadas agora, principalmente parcerias, né? Pessoas com os mesmos valores, que acreditam da mesma forma, né? Tem uma direção semelhante. Agora é a hora da gente se unir, né? Então, com os nutricionistas, um com os outros, ou com o personal, ou com o psicólogo, ou com o farmacêutico, escolhendo a sua farmácia, né? Então, agora é a hora dessas conexões, porque todo mundo tem conteúdo de valor, tem coisas para contribuir, né? Então, isso eu acho que fica bem, né? É o momento da gente pensar um pouco nisso. Então, pensando agora, né? Entrando, né, propriamente dito, nas consultas online, o que eu acho que a gente precisa pensar? Flavinha tá falando, momento de muita reflexão e conexões reais. Exatamente, Flávia. Agora é hora da gente repensar muita coisa, né? E temos que agir, né? O que eu tô falando, tem que agir de alguma forma. A Lenice tá falando, toda troca se humaniza em prol, né, dos nossos familiares e amigos. Exatamente. Agora é a hora da gente, né? A gente só vai sair dessa se tiver essa união, né? Não adianta eu me proteger. Porque eu vi uma coisa, por exemplo, quando começou essa correria, todo mundo queria álcool gel, né? Eu tava trabalhando 13, 15 horas por dia fazendo álcool gel lá na farmácia. A Paty tá aqui, que é da nossa equipe, sabe que, né, foi isso que aconteceu. Então, o que acontece? Todo mundo queria álcool gel e todo mundo queria comprar, assim, 20 unidades, né? Não faz sentido isso, gente. Então, assim, a gente limitou lá na farmácia a 3 unidades por CPF, né? Mas as pessoas, assim, muitas não entendiam isso. Não adianta eu me proteger, né? Se a pessoa ao meu lado não se proteger, ela vai... Não tem jeito, né? Então, é o todo, né? Então, assim, eu vi muito isso nessa corrida do álcool gel. As pessoas depois ficam querendo comprar máscaras, todo mundo desesperado. E não é por aí, porque tem que ter para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que esse realmente é um momento de reflexão extremamente importante, né? A Patrícia tá aqui, olha. Ontem teve uma live fantástica com o marido dela, que é médico, falando de telemedicina,
né? É mais ou menos o que a gente tá falando aqui, mas pros médicos tem várias particularidades e tal. Mas foi fantástica, viu, Patrícia? Seu marido realmente arrasou ontem na live com o Fábio, né? Flavinha tá falando que o mundo não será mais o mesmo. E nem os negócios, com certeza. Isso já mudou, gente. Os negócios já não são mais os mesmos, né? Na farmácia, em qualquer outro lugar. Isso já mudou e a gente precisa realmente entender agora e fazer parte dessa mudança. Não dá pra ficar mais parado, né? E pensando então nisso, eu acho que a primeira reflexão, eu acho que para pensar em como implantar essa consulta online, eu acho que a gente tem que pensar muito nesse paciente, né? Quem é o paciente de cada um de vocês? A gente chama no marketing de persona ou avatar, né? Então precisa ter isso muito bem desenhado para vocês entenderem qual vai ser a estratégia nesse momento de buscar esse paciente, né? O paciente muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes, ele não vai fazer o movimento agora de procurar vocês, né? Eles estão em quarentena, né? Talvez muitos não estejam pensando nisso, né? Então esse movimento eu acho que precisa ser do prescritor, né? Então quem é esse cliente? Entender esse avatar, né? Assim, e de diversas formas, assim, no detalhe, né? Então, quem é essa pessoa, o que ela gosta, quais são os valores. Então, claro, você pode ter vários avatares, né? Então, a gente pode ter segmentado, mas muitas vezes a gente tem um público, né? Aquele pelo menos que nesse momento pode ser o que a gente vai buscar em primeiro lugar, o que precisa de mais ajuda. Ou seriam os idosos, ou seriam as gestantes, ou aquele realmente que busca, que está emagrecendo, né? Talvez o atleta, nesse momento, será que faz sentido? São reflexões que vocês precisam fazer, né? Então, meu convite aqui é só realmente levantar ideias aí do que pensar, né? Então, será que então, a pessoa, o cliente a se buscar seria os atletas? Não sei, será que é o primeiro público, né? E esse avatar, ele tem que ser específico. Quando a gente vai construir, a gente dá até nome, né? Não sei se vocês já fizeram essa prática, né? Então, assim, na Lantana, então nós temos o avatar seria uma mulher de 37 anos, né? Que gosta de jantar com a família, almoçar com a família no domingo, que curte no shopping, gosta de ler, no detalhe, pra gente entender a cabeça do cliente, paciente, né? Porque da mesma forma, né? Eu entendo, são pacientes, mas são seus clientes, né? Tudo é uma venda, na vida tudo é uma venda, né? Pleitear uma viagem com o marido para um lugar ou para o outro é uma venda, né? Negociar com o filho se ele vai para uma escola ou na outra é uma venda. Tudo precisa de argumentos nesse sentido. Então, entender esse avatar, entender quem é esse paciente de vocês é o ponto fundamental para pensar em todas as estratégias que vão se dar a partir de agora, né? Então, precisa ter muito claro quem é, né? E com quem que vocês querem comunicar. Eu acho que essa escolha precisa ser feita agora. Vão ser com todos, né? Ou não? Quem que eu vou buscar em primeiro lugar? Essa segmentação é muito importante para escolher, né? A forma de lidar, a forma de entregar conteúdo e a forma de buscar esse paciente, né? Deixa eu ler os comentários aqui que estão bacanas. Então, senão, se deixar, eu vou falando a noite inteira, né? A Flávia falando que o mundo estava muito egoísta, né? Realmente concordo. O exemplo da corrida do álcool gel, gente, foi surreal. O álcool gel foi uma coisa, assim, inacreditável, né? Parece que todo mundo ia morrer sem o álcool gel, né? Sendo que tinha um simples sabão dentro de casa, resolveria o problema, né? Então as pessoas, ninguém pensa, acho que na hora do pânico dá isso, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso aqui agora. Tem que baixar, a emoção, ela é inversamente proporcional. Quando sobe a nossa emoção, a razão cai, né? Isso tem várias pesquisas mostrando isso. Então, dá aquela coisa, aquele desespero, o mundo vai acabar, preciso de álcool gel. A razão para, a gente não consegue pensar que o álcool gel é só para quando eu estiver na rua, para estar na minha bolsa, para estar no meu carro. Não é, eu tenho sabão na minha casa o tempo todo. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque quando a emoção sobe, a razão, ela cai. E a gente não consegue pensar no álcool gel, foi isso, claro, né? A Patrícia também tá falando que faz, né, o que ela tá sentindo, ansiedade. Isso é clássico, gente. Essa ansiedade, eu acho que até as pessoas mais treinadas, mais evoluídas, não tem jeito. Eu acho que é uma gangorra, né? A gente tem que tentar ficar o máximo, sabe, estável, porque não tem jeito. Tem dia que cai, tem dia que a gente fica, né, assim, eu busco muito, eu trabalho muito desenvolvimento pessoal, né, a parte de leitura, de cursos, eu busco muito blindar a mentalidade.
Mas tem dia que não é fácil, né? Tem dia que eu tenho 60 pessoas lá que dependem de mim, né? Tem dia que a gente não consegue fazer as coisas acontecerem, como vai ser tudo muito incerto, né? Isso entre outras preocupações, então a gente realmente é difícil. Aí, o que que eu acho? A gente precisa proteger a nossa mentalidade, né? Então, eu falo que a gente tem que ter alguns protetores de mentalidade. Eu tenho aí umas 3, 4, 5 pessoas, que são as pessoas que na hora que eu tô caindo, eu ligo, eu falo, ó, isso aqui tá acontecendo, a gente já retoma, já vê, já foca na solução de novo, já busca alguma outra coisa. Então, uma dica, tenha os protetores da sua mentalidade, porque isso funciona e a gente precisa, principalmente nesse momento. A Patrícia tá falando também que iniciou com imunidade, depois no medo, agora na ansiedade. É toda essa fase realmente que tá acontecendo mesmo, Patrícia, concordo plenamente. Flavinha falou que avaliar os segmentos para escolher essa persona é extremamente importante, né? Flávia é da área de marketing, né, gente? Então vamos te contar, ela pode dar aula. Quem sabe daqui a pouco a gente chama ela para entrar aqui, porque ela pode dar uma aula sobre isso, né? Flavinha tem muita propriedade, ela que cuida de toda a divulgação a parte do congresso, quando a gente tem as entrevistas, ela que faz... Nossa, é muito bacana o trabalho dela, viu, Flávia? Que bom que você tá aqui. Paty tá falando que alguns atletas estão desistindo, né, de manipular exatamente, né? Porque... eles não estão indo pra academia, né? Meu filho aqui fica desesperado pra ir pra academia, porque ele adora, né? Então, não sei se é o momento, esses clientes, pode ser que eles não, esses pacientes, pode ser que eles não retomem, né? Comecem essas consultas online. Doutora Vanessa está falando que muitos pacientes estão preocupados em como fortalecer o sistema imunológico. Exatamente. Então, isso já é uma grande... só pegando o gancho. Então, assim, definindo a persona, definindo esse avatar, a gente precisa entender qual é a dor desse cliente. O que ele precisa? A Vanessa está falando exatamente. Uma das dores neste momento é como fortalecer o sistema imunológico. Fica todo mundo buscando essas informações que tem na televisão, dessa coisa maluca, né? Mas vocês, como nós farmacêuticos, têm propriedade para poder falar exatamente o que tem um estudo científico, para poder falar exatamente o que realmente pode ser suplementado ou não, né? Com os exames dos pacientes, nem tudo, gente, individualidade bioquímica, nem todo serve para todo mundo. Adianta suplementar uma vitamina D se ele não tiver essa deficiência, né? Então, assim, vai gerar um desequilíbrio. Então, esse cuidado precisa ter. Então, vocês precisam estar próximas dos clientes nesse momento, estar próxima das pessoas para poder levar essa informação. A nossa obrigação agora é essa. Farmacêuticos, médicos, nutricionistas, biomédicos, enfermeiros, a gente precisa orientar as pessoas. As pessoas estão desesperadas, elas precisam de líderes. Elas precisam de líderes dentro da casa delas, dos pacientes, no trabalho, e nós podemos, na área de saúde, principalmente ajudá-las, porque a gente tem conhecimento e a gente pode tranquilizar. Uma simples palavra, uma simples orientação, né? Então é possível. Então, na área da nutrição, principalmente, né? Então tem que buscar esses pacientes para essa consulta online para poder explicar tudo isso, né? A Vanessa falou que realmente isso tá muito forte. A Lenise falou que o povo está negligenciando a doença, sim, né? Algumas pessoas realmente não estão levando isso a sério. Onde eu trabalho, por exemplo, chega no sábado à tarde, em frente, né? Você vê que as pessoas estão ali cheio, o comércio tá cheio, mesmo fechado ainda tá cheio, né? Então é muito complicado. A Flávia falou de meditação, que ajuda a controlar a ansiedade. Flávia, hoje teve uma sessão de meditação aqui no Insta da Lantana. Depois você dá uma olhada, como nutricionista, foi fantástico, muito legal. Desculpa. Tem muitos estudos realmente falando até pra cura mesmo, né? Não da ansiedade, até pra depressão. Tem vários benefícios da meditação, sabe? Deixa eu ver o que mais aqui. A área da saúde precisa entregar esse valor humanizado. Exatamente, né? Precisa entregar esse valor, né? Então, só pensando, vamos concluir. Eu até fiz umas anotações aqui para não perder tudo, né? Definindo então essa dor do cliente, o que ele precisa agora, né? A gente vai então buscar qual o cliente que a gente vai buscar agora. São novos clientes, novos pacientes, né? Ou pacientes que já frequentam o meu consultório. São duas linhas, né? A gente pode estar buscando esses dois pacientes. Na minha opinião, o paciente que já conhece vocês, que já está no consultório, eu acho que ele faz uma conexão mais rápida, né? Mas não que o outro paciente, né, o que ainda não consulta não possa ser. Mas agora eu vejo que é uma situação emergencial. É voltar a levar saúde para as pessoas, conseguir fazer esse trabalho, né? E talvez o paciente que já conhece vocês, né, seria mais fácil fazer essa conexão, né? Então, acho que... e aí são estratégias diferentes, né?
pensando naquele paciente que já, né, que já estão com vocês, primeira coisa, né, no grupo que a gente fez na semana passada, foi muito legal. Porque o que eles falaram, o que mais funcionou para o paciente que já existe, né, de todas as ações? Ligar. A gente esquece que o telefone, né, é um meio muito eficiente de comunicação. E a gente fica pensando em lista de transmissão, em vídeo, tudo isso é super bacana, né? Tem que ser feito também. Mas as ligações tiveram um resultado fantástico, pelo que as nutricionistas que estão nesse grupo me relataram, né? Então elas conseguiram, até mesmo, alguns pacientes não querem marcar, mas para levar esse cuidado, para levar esse carinho, a gente está fazendo isso na Lantana. Uma pessoa de marketing está ligando para os pacientes não para vender nada, para poder perguntar como é que ele tá, né? Como é que você tá? Sua família tá bem? Estão todos passando bem, né? A nossa equipe de farmacêuticos e de nutricionistas pode ajudar de alguma forma. Existe alguma dúvida, né? É se colocar à disposição, gente, porque assim, tem ações que não são a curto prazo que dão resultado. E nesse caso, não tô falando nem financeiro, é esse perceber, o cliente perceber que a gente preocupa com ele, que isso é verdade, né? Que isso é genuíno, que isso é verdadeiro. Então, isso é importante, né? Então, essa conexão, se vocês fizerem com os pacientes, depois ele não vai embora, né? A gente teve uma senhorinha que falou pra Viviane ou pra Marilene, agora eu não me lembro, que falou assim, nossa, nem a minha família tá me ligando, e vocês estão me ligando, nossa, nunca mais vou deixar de comprar medicamento com vocês. Então é isso, é o cuidado, né? Não foi feito para vender, foi feito para mostrar que nós estamos ali, né? Que se precisar a gente vai estar ali. Eu fiz um bilhetinho que vai num papel timbrado da Lantana, um cuidado, olha, se cuide, tenha fé, tudo vai passar, nós estamos aqui. E eu assinei, né? Assim, tá com a minha assinatura, né, nessa arte. São pequenos cuidados que o cliente ou o paciente percebe que a gente vai ter, né? Então, acho que nesse momento, vocês ligarem para poder saber como é que eles estão passando, para saber se está ok, se tem alguma dúvida, se pode ajudar, isso vai reverter depois no paciente fiel, né? Então, esse cuidado é muito importante. Os comentários estão bombando, vou ter que ler, gente. Vamos ver. Ó, Flavinha falou que é fantástica a iniciativa. Ai, obrigada, Flávia. A gente tá fazendo isso com muito carinho, né? Não conseguimos fazer com todos, mas eu acho que é muito gostoso, é muito gratificante ver a resposta das pessoas, sabe? A Nanda tá falando também que fizeram algumas ligações na Ciclos Pharma, muito bacana. Ela também tá no grupo com a gente. E o resultado foi super positivo, principalmente com os idosos, tá vendo? Então são pequenas ações, né? Então a gente vê isso nas farmácias, a gente tá se mobilizando, muita gente fazendo isso, né? Falando isso mesmo, Flávia, é só um momento, vai passar, né? As pessoas precisam acreditar. Gente, se a gente não acreditar, não funciona, a gente não sai do lugar. Sabe, a gente precisa levar, as pessoas não estão acreditando, elas não estão vendo, né? Algumas já estão desempregadas, as outras já estão doentes. Então, assim, elas não estão vendo saída. E tem luz no fim do túnel. Claro que tem, gente, né? Não vai ser a primeira nem a última, infelizmente, né? Então, claro, essa é muito mais severa, né? O impacto é muito maior. Mas a gente precisa acreditar e precisa levar isso para as pessoas. As pessoas precisam acreditar que é possível e que sim, tem, né, que tem uma luz no fim do túnel que é possível fazer. Olha, o Eduardo Colamigo entrou aqui, ele que fala, gente, sobre propósito. Olha, eu ia falar no início, mas agora que ele entrou, acho que é a hora certa, né? Antes mesmo da gente falar do persona, do avatar, de tudo que a gente já falou, essa definição clara de propósito, de por que fazemos o que fazemos, o que me faz levantar de manhã, né? O que me motiva a continuar quando todo mundo pararia, é esse propósito inabalável. E esse é o rei do propósito, ele sabe tudo sobre isso. Ele me ajuda muito na farmácia, né? Treinando minha equipe. E, nossa, gratidão, Eduardo, que bom que você tá aqui, porque realmente isso é muito importante, gente. Ter essa clareza faz com que a gente tenha essa força que a gente tá falando aqui, né? Então, a Vanessa também, uma mensagem de WhatsApp, claro, pequenos detalhes, né? A Paty tá falando, né, que alguns clientes já são meus fiéis, ela é da nossa equipe, né, que eles ficam muito felizes com esse carinho, né, então, Patrícia também, amor pela profissão, a gente é apaixonado, né, Paty, é muito gostoso, né, então isso é muito bom. Vamos voltar para as consultas online, que se deixar eu vou ficar falando de propósito, tudo isso eu me motiva demais, né, eu sou uma emoção pura, então, mas vamos voltar aqui agora para as consultas online. Então, vamos lá, pensando, ligar, que é o básico, né, para os clientes.
Pensar nesses ecossistemas que eu falei no início, nessas parcerias, né? Com o personal, com o farmacêutico, com o educador físico, com o psicólogo, né? Porque todo mundo tá na mesma situação. Todo mundo precisa cuidar desse paciente. Então a gente fala de formar ecossistemas, todo mundo se ajudando. Eu fui numa feira em Nova York agora em janeiro, na NRF, e foi muito falado disso. Por exemplo, a CEO da Kohl's falou que eles têm um ponto de devolução da Amazon, né? Isso gera fluxo de clientes para a loja. Então, é todo mundo se ajudando. Imagina, ela tem toda uma equipe que vai ter que, né, se desdobrar para poder fazer o recolhimento de um produto da Amazon, mas ela traz o cliente para a loja. Então, pensar em ecossistemas, na forma de como se ajudar, na forma que o personal, como a Nina fez comigo hoje, né? Então, assim, eu liguei pedindo ajuda. Eu falei, olha, eu queria levar um treino para as pessoas em casa, eu queria ajudar para todo mundo em casa. Você topa? Claro que topa. Ela mobilizou a equipe dela inteira, né? Eu pedi para ela um dia, ela vai me ajudar um mês inteiro, até o final de abril. Então a gente precisa pedir, gente. As pessoas gostam de ajudar uma das outras, né? Formem esses ecossistemas, isso é extremamente importante e é uma forma muito eficaz a gente sair agora dessa crise, né? Vamos ver aqui o que o pessoal falou. Eu disparo a falar, né? Então tem que tomar até uma água, né? Paty falando que tá apaixonada, porque é apaixonada pela Lantana, né? Que bom, um membro, né, fantástico da nossa equipe. O Eduardo falando que propósito é o porquê. E quem tem um porquê enfrenta qualquer crise. É a crise dos comos, dos meios, exatamente. É ter essa consciência, essa certeza de qual é a nossa missão, do que a gente tem que fazer, acabou. Né? A gente levanta todo dia e aconteça o que acontecer. Então, isso é muito importante, gente. Se não tem muito claro, né? É algo que precisa buscar, precisa entender, porque isso faz muita diferença, né? É a Nina falando de gratidão, mas eu que sou extremamente grata, tanto que você tá me ajudando, né? A Lenice falando de coletividade, exatamente isso, é todo mundo se ajudar. Pensando nesses clientes, eu acho que eu geraria conteúdo, né? Vídeos, textos de WhatsApp, igual a doutora Vanessa falou, ligaria para os clientes que remarcaram, por exemplo, a consulta, eu pegaria também os últimos clientes de 2 a 3 meses, né, que são aqueles que já estão envolvidos nesse processo, já estão pensando numa reeducação alimentar, ou seja, já estão em contato com vocês. Eu acho que é mais provável que esses pacientes façam essa adesão agora, né? E hoje foi muito interessante que a nossa equipe está fazendo visitas online, né? Que a gente leva muita informação, muito conteúdo. A gente está produzindo muitos e-books, muitas formulações. Então aqui quem quiser, né? Me manda depois no final da live, no direct, o e-mail, o telefone. A nossa equipe agenda visita online. São 2 nutricionistas que a gente tem na equipe hoje. E a gente tá produzindo muito conteúdo, muito e-book, sabe? Porque pra ajudar. Né? Então, assim, vocês também, minha sugestão é produzir muito conteúdo pros pacientes, né? Vocês precisam ser vistos, quem não, né? Para ser lembrados. Então, é consistência. A gente tem que estar aquela persistência de todo dia estar junto, é a forma de se conectar. E aí, essa minha nutricionista hoje de manhã falou que nas consultas online, ela falou que como é que também assim, a gente precisa pensar, existe um livro super legal que chama As Armas da Persuasão. E aí a gente fica pensando no negativo, né? Que assim, é uma forma de convencer as pessoas, e convencer as pessoas é porque eu quero vender. Não tem nada disso, gente. Vender não tem nada errado. Vender, na minha opinião, né? Tudo na vida é uma venda, como eu já falei antes, né? E a gente precisa ajudar as pessoas. O vender, né, é resolver uma dor, é resolver um problema das pessoas. Então a gente está ajudando as pessoas, desde que seja feito de uma forma correta, de uma forma íntegra, que você seja correto. Aí são valores, aí são outras coisas pra gente discutir, né? Mas todo mundo precisa. O vender é resolver uma dor daquele cliente. Então, a gente precisa entender, aí ela falando, né, que a forma que essa nutricionista encontrou, que ela é extremamente, ela consegue argumentar de uma forma. Então, ela liga pro paciente, né, que já estava agendado, por exemplo, pro mês que vem, e não fala assim, você gostaria de uma consulta online? Não. Fulano de tal, olha, a sua consulta agora, semana que vem, vai ser online, né? Não é se você gostaria, né? Ela comunica que vai ser online,
né? E para isso, a gente vai adaptar de algumas formas. Olha, vai ser tal horário, vai ser de tal plataforma, eu vou fazer isso, a pesagem não vai ser dessa forma, né? Então, ela apenas comunica. Então, a forma que a gente também aborda esse paciente é extremamente importante, né? Então, assim, ele precisa entender todo o benefício que essa consulta online vai trazer, né? Eu acho que ter clareza desses prós e contras é extremamente importante, mas é muito mais fácil, porque na minha opinião tem muito mais prós, né? Só não vai ter o presencial. Então, assim, há uma bioimpedância que não vai ser feita, como é que a gente vai corrigir isso? Né? Precisa pensar nessas possíveis objeções que podem surgir e como que a gente vai corrigir isso aí para poder mostrar isso para o cliente, né? A Lenice está falando de agradecer a tantos profissionais que de alguma forma nos orientam numa vida mais saudável mente e corpo. É isso aí, né? As pessoas da área da saúde agora realmente estão brilhando, né? E a vocês nutricionistas, que a maioria que tá aqui são nutricionistas, meu muito obrigada também, viu? Então, pensando nisso, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Extremamente importante, eu acho. Minha sugestão de talvez gravar um vídeo explicando como é essa consulta online, né? Tanto nas redes sociais, e aí que já vai não só para os clientes, como para os próprios clientes, talvez enviar pelo WhatsApp, né? Explicando a dinâmica ou esclarecendo alguma dúvida. Eu acho que é uma forma bacana de se comunicar mais do que texto. Eu acho que impacta mais, o engajamento é maior com vídeo do que com texto. Eu acho que é extremamente importante. E se forem novos clientes, né? Não forem os clientes já, os pacientes, né? Clientes, pacientes, gente, então vocês me perdoem, eu não vou ficar corrigindo o tempo todo, não. Se não forem os pacientes usuais, se forem novos, e aí são outras estratégias, né? Redes sociais é o mais comum, né? E aí, talvez as parcerias sejam ainda mais importantes, né? Desde lives compartilhadas, a gente faz isso muito na Lantana, né? Então, por exemplo, hoje de manhã foi a doutora Camila Mercalli, amanhã de manhã eu tenho uma outra ginecologista que vai falar, a doutora Thalita, e aí abra todos vocês, né? Quem quiser compartilhar conhecimento no Instagram da Lantana, a gente entra em contato, a pessoa de marketing faz esse agendamento, criar essas parcerias. Então, para os novos clientes, mais ainda, né? Porque aí vocês vão ser vistos nas redes sociais de um outro profissional. Então, aí sim, né? Pensar muito nesse posicionamento, eu acho que essa reflexão precisa ser, quando vai para as redes sociais, isso precisa ficar mais claro ainda, né? Esse posicionamento, né? Para que o paciente entenda o que você pode fazer, né? Que dor que você pode resolver. Então, o paciente que já te conhece é mais fácil, né? Ele já conhece seu trabalho, ele já sabe, né, como é que você o método todo de uma consulta e tal. Aquele que não conhece precisa te entender. Aí sim tem que ficar mais claro que dor que você consegue resolver desse paciente, né? Esse posicionamento tem que ser muito claro. E as redes sociais onde você consegue gerar sua autoridade, né? Tem que produzir muito conteúdo relevante. Eu acho que tem que ter muito cuidado nesse momento. Eu vejo muita gente tá postando coisas assim, né? Pega uma informação e solta, né? No Fantástico mesmo, semana passada, falando, né? Me contaram, que eu não assisto Fantástico, mas assim, falando de médicos, nutricionistas, farmacêuticos, né? Dando informação, linkando várias coisas, como se fosse prevenir o coronavírus. Então, tem que ter muito cuidado com essa informação, né, na hora de passar, né? Alguns eu acho que até fazem por não ter, sabe, não tem essa maldade na hora de passar, mas precisa ter esse cuidado, né? Será que a informação que eu tô passando, ela é de qualidade? Ela é relevante ela é cientificamente comprovada? Não pode ter achismo, gente. Nessa hora, não deveria nunca ter, mas nessa hora, mais do que nunca, isso não pode acontecer, né? Precisa ter muita essa clareza, né? Flavinha tá falando também, parabéns pelas informações, obrigada. Para quem precisar de conteúdo na minha empresa, também pode ajudar, muito bacana, ó, muitos especialistas criando conteúdo, né? É isso aí, tá vendo? É todo mundo se ajudando, gente, esse é o objetivo. É a gente, né, fazer essa corrente, né? Olha lá, ela tá falando muito fake news, exatamente, tem muita coisa que solta aí, né? Tem pé na cabeça, e algumas vezes, se a gente não tiver esse cuidado, a gente embala nisso aí e entrega uma informação, né, que não é certa. Isso não pode acontecer. Na nossa área, como promotores de saúde, a gente não tem esse direito de errar nisso aí. Então tem que ter muito cuidado nessa busca da informação correta, né? Deixa eu falar, ó, uma outra forma também de pensar, criando essa autoridade, né, esse posicionamento nas redes sociais, o que a gente chama de isca digital. Talvez
e-books na área, né, de diversas áreas, por exemplo, receitas ou dicas de saúde, né, criar materiais que a gente pode capturar essas, né, esses, a gente chama de leads, né, esses possíveis clientes para depois ser trabalhado aí nesse banco de dados. E aí, pensar em ferramentas para colocá-los em ação. Por exemplo, se um possível futuro paciente te mandou um direct, né, no Instagram, já manda um link pro WhatsApp, que é muito mais fácil de conversar por ali, é muito mais, né, a gente já tem esse hábito, então manda esse link para lá. Se ele perguntar o preço da consulta, né, pergunta como é que ele te conheceu, como é que ele ficou sabendo, explica o seu trabalho e depois fala de preço, né? Existe uma diferença e que as pessoas, algumas não entendem de uma forma tão clara, entre preço e valor. Preço é o que a gente paga, o valor é o que a gente percebe, né? E principalmente nesse momento, esse valor precisa ser percebido para o cliente, né? Ó, a Lenice tá falando aqui que o vídeo tá pausando pelo da Lantana. Então, Lenice, se quiser entrar no meu, acho que tá melhor a conexão, tá? Doutora Andréia Kamizaki. Então, quem tiver no da Lantana e puder vir pro meu, eu acho que a conexão tá melhor aqui do meu celular do que do outro. Então, tá? Quem tiver no da Lantana, doutora Andréia Kamizaki. Então, só vim pra cá que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então, mostrar esse valor para o cliente é muito importante, né? Muitas vezes agora, até mesmo esse questionamento vários vão fazer. Ah, mas não é presencial, é online, né? É mais barato. Então, o fazer ou não fazer mais barato, aí é uma decisão de cada um. Eu não acho que nem tem certo nem tem errado. Tem gente que tá mantendo, eu vejo nesse grupo, tinha pessoas que estão mantendo os valores da consulta, mas estão entregando mais e outras estão reduzindo. Então, aí é uma decisão de cada um, né? Mas o cliente precisa perceber esse valor. Então, se for o mesmo preço, o que se entrega mais? E aí, o que ele cria de objeção, né? A gente precisa entender. A gente precisa já estar preparado para os questionamentos que o cliente vai fazer. A gente fala isso na farmácia, né? A gente usa muito isso na farmácia, criar uma lista de objeções. O que ele vai perguntar, né, para tentar diminuir essa percepção de valor, né, diminuir esse preço, que vocês podem né, vocês precisam ter isso pronto para poder responder, né? Quando ele perguntar, mas agora você não tem a despesa do consultório, né? Isso é online, né? Se você for manter o mesmo preço, qual a resposta que você vai dar? Você tem que estar preparado para essa objeção, né? A gente chama de contorno de objeções, né? Se ele perguntar, mas como é que você vai me pesar? Como é que você vai... E a bioimpedância não vai ter? Então, assim, você precisa definir essas regras, como isso vai ser, mas tem que estar na ponta da língua na hora que o cliente perguntar, né? Como que vocês vão estar fazendo, sendo que não vai dar para pesar? Então, isso tudo tem que ser pensado, é uma construção. Gente, mas mais uma vez, é uma construção que dá para colocar de hoje para amanhã, né? Uma semana passada, quando a gente fez o grupo, teve nutricionistas que não estavam fazendo nada e de um dia para o outro, depois do nosso bate-papo, elas implantaram. Não tem um bicho de 7 cabeças, é pensar e estruturar como isso vai ser feito, né? Pensar em ferramentas, por exemplo, dá para fazer pelo WhatsApp, dá para fazer pelo FaceTime, pelo Skype, dá para fazer pelo Zoom, né? Tem várias ferramentas simples, né? Mas tem que definir e fazer esse escopo. Como vai ser essa consulta? Porque na hora que for falar com o paciente, de buscar esse agendamento, tudo isso já tem que estar descrito. A forma que isso vai ser feito. Qual é a ferramenta, o valor da consulta, essas objeções prontas, né? Se vai ter algum questionário prévio para ser enviado. Por exemplo, muita gente usa aquele questionário metabólico da AVP, né, de sinais e sintomas e tal. Então, se isso for uma ferramenta que vocês usem, talvez faça sentido já enviar para o paciente antes da consulta, para que ele te encaminhe antes, você já possa fazer aquele estudo prévio, né, para otimizar a consulta, para poder entregar outros valores durante, que não ficar preenchendo um questionário, né? Acho que tem que pensar nessa otimização, como não é presencial, o que pode ser feito antes para que no dia, né, essa consulta seja mais dinâmica, né? Peraí que entrou gente aqui, o Dimas, deixa eu ver o que ele comentou aqui. O Dimas é um super farmacêutico também, né? Tá falando que veio... tá, da Lantana pra cá e tá melhor a conexão, viu, gente? Então quem ainda tiver na da Lantana aqui tá melhor, dá pra ouvir mais. O Dimas é fantástico, né? Vanessa, muito bom, que bom, obrigada, gente. Então vamos lá, então a gente pensou... estruturou toda essa consulta online, né? Como que ela vai ser, o preço que eu vou cobrar, né? A gente precisa... eu até esqueci de falar uma coisa antes, eu acabei de ver aqui no meio das anotações. Agora, adoro anotar tudo pra eu não me perder, né?
Quando a gente estava falando de gerar autoridade, né, de buscar esse cliente, existem algumas ferramentas, né? Por exemplo, eu gosto muito de uma que o Pedro Superti fala, de contar histórias, né? As pessoas se conectam com pessoas, né? Elas não se conectam com coisas, com pessoas. Então, histórias geram muita conexão, né? Então, talvez a história, por que vocês escolheram a nutrição, ou uma história de algum paciente que teve um resultado bacana, ou alguma história de algum desafio que vocês viveram na vida. Agora nós vamos ter um monte de história para contar desse desafio, né? Então, eu acho fantástico o poder das histórias. Então, para essa geração de conteúdo, né, para buscar esses novos pacientes e mesmo os que já são, para criar ainda mais essa conexão, eu gosto muito desse poder das histórias. E uma outra técnica muito legal para produção de vídeo, não sei se vocês conhecem, chama 4x4, também é do Pedro Superti. Ele fala o seguinte, pra gente tem que listar 4 perguntas que os pacientes mais fazem pra gente, né? Nosso caso cliente, vocês paciente. Listadas essas perguntas, a gente tem que criar 4 formas de se comunicar, 4 vídeos, né? Pra responder isso pros pacientes, né? Então, por exemplo, se ele... não sei, agora fugiu algum exemplo. Mas assim, na farmácia, né? Se ele pergunta... o que mais me perguntam se os lactobacilos precisam ficar em geladeira. Um exemplo, né? Então eu posso criar um conteúdo para poder falar. Olha, meu nome é Andréia, na Lantana, usualmente me perguntam muito sobre a estabilidade dos lactobacilos e eu vim nesse vídeo de hoje explicar para vocês qual a diferença, né, dos lactobacilos que existem no mercado, por exemplo. E aí eu começo a falar de cepos liofilizados, isso gera autoridade, eu mostro algo que o paciente sempre pergunta e eu já respondo. Então, ele sugere essas 4 perguntas, né, para gerar 4 vídeos. E por que é 4x4? Porque depois ele sugere outras 4. Quais as outras 4 perguntas que o nosso cliente não faz, mas deveria fazer, né? Então, assim, o que ele nunca me pergunta, mas ele deveria saber para ele perceber esse valor da minha consulta, do meu atendimento, né? Então, essa técnica para gerar conteúdo eu gosto muito, ela funciona super bem, é bem legal, tá? Vamos lá. A Vanessa tá falando que tem vantagem. Gente, se eu perder algum comentário, vocês fazem de novo, tá? Exatamente. A Vanessa tá falando que tem a vantagem de poder ver a geladeira e a despensa do paciente. Exatamente, doutora Vanessa. Isso era uma coisa que eu ia sugerir também, né? A gente precisa desfocar do que não vai dar certo, entre aspas. Bioimpedância não tem como fazer. Então, ou a gente precisa pensar numa estratégia que ele vai ter uma cortesia de uma bioimpedância num outro momento, quando voltar no presencial, né? Ou ele vai de repente, o consultório pode estar aberto em um horário, né, reduzido, mas que vai ter alguém lá para fazer só a bioimpedância. Criar estratégias disso. E já que não dá, como vai fazer? A geladeira é super legal, ver a despensa, ensinar ele a ler um rótulo, né? Então, já que ele tá em casa, os produtos que ele consome tá ali. Então, assim, você tem a dúvida de algum produto? Vamos verificar, deixa eu te ensinar para você poder saber escolher certo no supermercado. Ali é muito mais fácil, a gente tá aqui na casa, né? Então, assim, a geladeira, então, doutora Vanessa, é fantástico. Isso aí a gente vê que as pessoas estão usando, né? Porque aí você consegue saber, olha, quais as frutas? Você consegue acompanhar essa evolução, como é que o paciente está fazendo, né? Gente, já tem quase 1 hora e eu não parei de falar, ainda tem um monte de coisa, não vai dar pra falar tudo, né? Mas vamos lá. Montar um plano alimentar com o que ele tem, exatamente, né? A parte tá falando que histórias são ótimas, olhar o rótulo, isso, exatamente, tá vendo tanto de coisa que dá pra fazer? Vamos focar no que dá, desfoca do que não dá, entendeu? Deixa eu ver, combos também, eu gosto muito do poder de combos. Então, por exemplo, a família tá inteira em casa, né? Todo mundo tá lá. Será que não dá pra fazer combos pra atender a família inteira? Né? Me atender e atender o meu marido? Ou atender meus filhos? Ou fazer pelo menos um bônus, entre aspas, de uma alimentação, lanches saudáveis pros meninos, pra quando voltar à escola? Entregar valor, né? Entregar combos e pensar muito, talvez, nesse atendimento familiar nesse momento, né? Porque tá todo mundo em casa, precisa pensar nas crianças, né? Então, como ajudar nesse sentido? O questionário prévio eu falei, o contorno de objeção eu já falei. A gente precisa estar muito próximo, né? Então, ideias que eu coloquei, analisar a geladeira, ensinar a ler o rótulo, e-books semanais, criar muitos e-books, entregar muita informação, né? Talvez
enviar para ele tipo um planner, um diário alimentar, né? Dá para fazer isso no Google Forms, gente. 2 minutos faz, né? Entrega esse formulário para ele tá preenchendo também, né? Então, esse estar próximo, né? A gente não tá fisicamente, mas então a gente tem que criar essas conexões humanas, tem que ter conexão, né? Então, o que você vai entregar para ele perceber que você tá com esse carinho, né? Que você tá junto com ele de alguma forma. Então, tem que criar conexões, né? Agora a gente tem que estar próximo criando essas conexões. Vídeos, aí tem diversos vídeos que dá para poder fazer, de como melhorar a qualidade do sono, foco para criança, aumentar a imunidade, higienização de alimentos, receitas, café da manhã. E tem uma coisa muito linda, gente. Nós vamos começar com um quadro às terças e quintas também, de uma aula de culinária ao vivo, tá? Se alguma Nutri quiser fazer comigo, já estão todas convidadas. Nessa quinta-feira, 16 horas, já tem uma Nutri preparando, que nós vamos ensinar receitas ao vivo, tá vendo? Olha o poder do grupo, né? O poder da gente se unir. Então, ensinar as pessoas, fazer vídeos de vocês ensinando uma receita, ou fazer isso, tipo uma live que a gente vai fazer ensinando ao vivo, né? Cria essas parcerias das receitas, é fantástico, né? Meditação ou atividade física, por exemplo. Criem isso assim, a gente tem a hora do treino da lantana, informe o paciente disso, tem alguém que faz meditação, informe, né, divulgue a outra pessoa que faz meditação e vai usufruir dos benefícios, entregar conteúdo e valor para o cliente o tempo todo, né? Isso faz muita diferença, gente, mas muita diferença. Tá perto, ensinando ele a fazer as metas, né? Será que todos os pacientes sabem fazer metas? E aí a gente pode ir mais, gente, igual que eu tô fazendo com vocês aqui. Eu sou farmacêutica, né? Eu poderia estar falando de vocês aqui de formas farmacêuticas. Agora, por exemplo, a gente tá lançando um strip vaginal. Tem um monte de coisa legal para eu falar. Mas eu tô entregando um valor que é a minha percepção enquanto empresária. A minha percepção fora e perto da nutrição, porque eu converso com nutricionistas o dia inteiro, a gente tem muita conexão, né? Atendo muita gente. Mas, então façam isso, entregue outras coisas, né? Por exemplo, como ensinar a fazer metas. E eles podem fazer, então, metas só de emagrecimento, de atividade física, metas para a vida. Gravem um vídeo ensinando, falando sobre as metas SMART, né, o que são, e depois façam um acompanhamento para ver se eles estão adquirindo, chegando a essa meta, né, ensine a forma de olhar. Tem um monte de coisa legal, que não só de alimento que dá para falar, né, e com certeza isso gera muita conexão com o paciente, né. Ferramentas eu já falei. Quando a gente fala de local, de escolher ferramentas, gente, muito importante é a gente entender que a consulta é como se você estivesse no consultório. É óbvio, mas o óbvio também tem que ser dito, tá? Eu gosto muito de falar o óbvio. Então, assim, o Pedro que entrou aqui agora e abriu a porta. Isso me incomoda profundamente, né? Porque eu estou aqui gerando conteúdo, trabalhando pra vocês. Então, assim, esses cuidados precisam ter. Fugiu do meu controle? Fugiu. Não tinha como eu segurar a porta. Mas eu estou no quarto fechado, sabe? Eu tenho toda, né? Eu estou vestida, eu não estou de pijama. Então, esses cuidados precisam ter principalmente numa consulta online, né? Tem que ser como se você estivesse num consultório todo fechadinho, né? Isso é extremamente importante. E para finalizar, porque o nosso tempo tá acabando, não vai dar para falar tudo que eu quero, né? O poder das comunidades, criar essas comunidades, né? Eu vejo muitos grupos agora, por exemplo, no Telegram, eles fazem muito sentido, tem muitos que estão assim, com resultados fantásticos, sabe? De colocar pessoas com essas mesmas afinidades. É um grupo de emagrecimento, é um grupo de idosos, o que é? Precisa entender essas comunidades, ou seja, pessoas com os mesmos objetivos, né? E aí criar esses grupos. Em cima dos grupos pode ser só para gerar conteúdo e fazer essa conexão, ou pode-se fazer um atendimento via grupo. Então, olha, vai ter um grupo, né, de mulheres que tem TPM, a gente vai criar um grupo de mulheres TPM durante 6 semanas, vocês vão acompanhar, por exemplo, depois vai ter uma sessão individual, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente cria as regrinhas do grupo, né? O que pode ser, cria as regrinhas não, os conteúdos que vão ser postados, vai ser por semana, ou vai fazer encontros semanais, né, ao vivo, que aí dá para usar o Zoom. Eu faço muito isso, né, com outros colegas farmacêuticos, estou fazendo agora com as Nutris e tal. Então dá para fazer muita coisa legal, né? E acho que não vai dar pra falar, porque tô acabando mesmo, então eu vou ter que tirar metade do que eu ia falar. Mais ou menos. Mentira, né? Não é metade, né? Assim, algumas coisas. Outra coisa extremamente importante,
que eu acho, né? Eu acho que a gente tem que sempre avaliar a qualidade do nosso trabalho, como nós estamos entregando. Então, pensar de alguma forma, né, no pós-consulta, né, para dar essa manutenção. O que ele achou, o que pode melhorar, o que dá para mudar. Dá para fazer pesquisas ou dá para poder começar um bate-papo para tentar tirar a impressão que ele teve, né? Ou dá, por exemplo, tem uma pesquisa super boba que chama NPS, Net Promoter Score, que você faz uma pergunta, né? De 1 a 10, qual a nota você me indicaria para um amigo? E aí tem as faixas, né, de 1 a 6, depois 7 e 8, e depois aqueles promotores que a gente chama de marca, mas vocês também são uma marca, né, que são 9 e 10. Então, tem várias formas. Avalie esse atendimento depois, né? Crie uma forma do cliente te contar o que ele achou. Porque se ele não te contar e não gostou, ele não vai voltar. Não vai voltar, não vai te indicar. Então, precisa criar essa conexão, né? Lembrar de marcar o retorno, né, gente? Assim, terminou a consulta, já marcar o retorno, já deixar pré-agendado, né? Não deixar chamar para ação. Não pode deixar o negócio embora, né? Então é isso. Como o tempo tá acabando, não vai dar para continuar. Mas eu quero dar um presente para vocês, né? Eu sempre gosto de, no final, entregar alguma coisa. Além dos conhecimentos, né, que a gente passa. A Vanessa tá falando bonito e arrumado, Vanessa. Eu saí de casa hoje 6 horas da manhã, tô do mesmo jeito. A live de manhã tá com a mesma roupa. Só o batom que tá diferente, né? Mas obrigada pelo carinho, né? Ô, Lenise, obrigada pelo falando que são presente de gratidão. Olha, você falou uma palavra que eu amo, gente. Nós temos que pensar muito nisso. Hoje de manhã nós falamos demais de gratidão também na meditação, né? Isso eleva a nossa frequência de uma forma. Então, assim, convido a vocês a praticarem o ritual de gratidão. Isso muda, isso transforma a vida, né? Isso realmente é algo, assim, surreal. Então, se eu puder finalizar nessa live... mentira, antes tem um presente, né? O que a gente fala de entregar mais do que o combinado, né? Então... eu fiz um e-book, minha equipe fez um e-book, né, com a minha supervisão, compilando vários materiais que existem no mercado, sobre consultas online. Então, quem quiser esse e-book, me manda um direct, tá? Que amanhã a nossa equipe de marketing envia para vocês. Isso se chama over-delivering. Então, vocês podem fazer isso também com os pacientes, entregar algo surpresa, algo inesperado. Espero que faça sentido para vocês. O e-book ficou muito legal, tem várias dicas, né? Até parte de fazer o grupo, a gente cita algumas sugestões do que fazer, algumas ferramentas para se usar, né? Ficou bem bacana. Então, quem quiser pode me chamar no direct, que amanhã a nossa equipe entra em contato e manda o e-book para vocês, tá? Então, a gente faz esse over delivery aí, tá? Então, olha, como não dá para finalizar ainda, vai cair agora a conexão. Eu queria só encerrar falando uma frase de Peter Drucker, que ele fala que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Gente, é a hora da gente fazer, é a hora de ir para ação. Não adianta a gente esperar o que vai acontecer. Agora nós podemos fazer algo e se a gente quiser prever, a melhor forma é fazer agora. Então, convido a todos para ação em diversas... A live foi especialmente para os nutricionistas, mas se você é de alguma outra área, né, não deixe as coisas passarem, sabe? Realmente vai para ação, dá para fazer, dá para mudar as coisas, tudo vai passar e a gente vai fazer, mas depende muito do que a gente está fazendo. Então, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Bora para ação, tá bom? Gratidão a todos vocês que estiveram comigo. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com algum insight, tá? Vai ficar salvo durante 24 horas a live, então se fizer sentido, chama outro nutricionista para ver, né? Se vocês estão com outra prática, outra coisa bacana que dá para ser compartilhada, me fala aqui também, tá? Que a gente pode estar replicando isso de alguma forma, tá bom? E amanhã de manhã tem a hora do treino. Depois, quarta-feira tem aula de culinária ao vivo também, quinta-feira. E amanhã à noite ainda tem Plantando Conhecimento. Gente, é live demais. Ó, o Instagram tá me avisando que vai derrubar. Beijo pra todo mundo, viu? Tchau, tchau.